Por exemplo, esse daqui, ó. 3x mais y menos 5z igual a 0, né? 4x menos 3y mais 2z igual a 0, né? E x menos 4y mais 7z igual a 0, tá? Por exemplo, de acordo com o que vocês viram até hoje para resolver esse sistema, qual a técnica que daria para a gente usar aqui? Isso, uma técnica que a gente já viu era pegar a matriz, escalonar, lembra que a gente viu também, escalonamento? Escalonava a matriz, obtinha um sistema equivalente, isolava uma letra e achava as outras, não é? Essa seria uma ideia. O que a gente vai fazer hoje? Dá para resolver esse sistema usando aquela técnica, tá? Que é o escalonamento, mas também existem outras formas de resolver. Hoje a gente vai aprofundar um pouco daquilo que a gente viu do escalonamento, tá? A gente vai resolver esse sistema usando uma regrinha chamada regra de Cramer. Ok? Então a regra de Cramer é um outro caminho que você pode usar para resolver um sistema. Tudo bem? Como que é essa tal de regra de Cramer então? Bom, tendo o sistema, a primeira coisa que você faz é tirar o que a gente chama de matriz colocar aqui, ó, matriz, tá? Matriz dos coeficientes. Bom, essa matriz dos coeficientes, ela é uma matriz formada pelos números que estão multiplicando as letras, tá? Então, por exemplo, eu tenho um número multiplicando x, multiplicando y, multiplicando z. Eu vou retirar esses números e vou copiar dentro dessa matriz, ó. Então, 3, 4, 1. Depois, 1, menos 3 e menos 4. Depois, menos 5, 2 e 7. Tudo bem? Então, o que a gente faz? A gente pega essa matriz dos coeficientes, né, a primeira coisa, e tendo essa matriz, a gente calcula o determinante dela. Tá? Determinante de matriz 3 por 3, a gente já usou uma regra, né? Como que era o nome da regra? Isso, a regra de Sarros, né? Como que a gente fazia então? A gente pegava a matriz e fazia o quê? Isso, copia tudo, repete a primeira e a segunda coluna. Então vamos fazer isso, ó. Mesma matriz. Vamos repetir a primeira e a segunda. Então 3, 4 e 1. 3, 4 e 1. Segunda coluna. 1, menos 3 e menos 4. 1, menos 3 e menos 4. Copia a terceira coluna. 5 menos 2 e 7. 5 menos 2 e 7. E aí, a gente repete. É menos 5? É menos 5, 2 e 7, né? Menos 5, 2 e 7. Repete a primeira e a segunda. 3, 4, menos 3, 1 e menos 4. E aí a gente vai fazer aquele procedimento lá de fazer as multiplicações aqui, ó. Nesse sentido, né, das linhas vermelhas, somando os resultados. E depois a gente faz as multiplicações no sentido aqui das linhas azuis, por exemplo, subtraindo os resultados. Ok? Então aqui a gente usou a regra de Sarros. Tá. Fazendo isso, o que nós vamos ter lá? Então vai ficar o quê?
3 vezes 3, 9, vezes 3 vai dar 3, 3, 9, né? Vezes 7, menos 63. Aí aqui, ó, 1 vezes 2, 2, né? Vai dar 2 aqui então. 5 vezes 4, 20 negativos. 20 vezes 4 vai dar quantos? 80 positivos, por causa dos dois sinais negativos. Tudo bem? Bom, depois disso, a gente faz a parte azul ali dos risquinhos, só que aí tem um menos do determinante, da regra de Sarrus. Então vai ficar 7 vezes 4, 28, só que tem um menos, então menos 28. 3 vezes 2, 6, né? Vezes 4, 24. Só que tem um menos com menos, vai ficar positivo. Tem um menos do determinante e um menos do número. 5 vezes 3, 15, menos com menos dá mais, com outro menos dá menos. Então, menos 15. Tudo bem? Esse determinante, vamos dar um nome para ele, vamos chamar de D maiúsculo. Tá? Então, o resultado, a gente vai dar o nome de D maiúsculo. Tudo bem? Fazendo as contas ali, quanto que dá o D maiúsculo? D vai ser igual a 0? Muito bem. Ó, então, o que significa? A regra de Cramer, né? Quando você calcula o determinante, né, da sua matriz dos coeficientes, e esse determinante dá 0, tá? Pela regra de Cramer, o que significa? O sistema é impossível. Tudo bem? Se o determinante for 0, você não precisa continuar a conta. Quer dizer, não tem jeito de resolver o sistema, é um sistema impossível. Tudo bem? Bom, então tá. Então, como seria essa tal de regra de Cramer? Caso esse determinante ele não desse 0, desse um outro número, positivo ou negativo, tá bom? Eu até coloquei um videozinho para vocês de um caso lá que dá um outro número lá no blog, tá bom? O que significa? A regra de Cramer, ela diz o seguinte, que para resolver o sistema, tá? Então vamos escrever aqui, ó. O que é essa tal de regra de Cramer? Para resolver um sistema, tá? Como que eu faço para achar o valor das letras? Né? Porque, na verdade, resolver um sistema é você achar quanto que vale cada uma das incógnitas. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o dx dividido pelo d. Eu já vou explicar o que seria esse dx. Tá? O dy dividido pelo d, que o d é esse determinante que a gente acabou de calcular, tá? E o z é o dz dividido pelo d. Então, com essas contas, eu chego na solução do sistema, tá? Isso considerando o quê? Que o determinante, o dzão, é diferente de 0. Que se ele for igual a 0, o sistema não tem solução. Tá bom? Não precisa você continuar, porque não existe divisão por 0 e, consequentemente, o sistema não vai ter solução. Tudo bem? Então, nós vamos fazer um caso agora onde o sistema tem a solução. Tá certo? Deixa eu só salvar.